Olá, boa tarde a todos. Eu sou Caroline Souza, faço parte do time de marketing aqui na Vogler. Hoje, como inteligência de mercado, junto com a Ana Lúcia, nós vamos conversar um pouquinho sobre panetones. Mas antes, queria passar um vídeo bem rápido para a gente falar um pouquinho sobre a história da Vogler. Vamos lá. A Vogler é uma empresa de um distribuidor, o maior distribuidor do Brasil no segmento de indústria de alimentos, né? E os valores nossos realmente são as pessoas, os nossos clientes e as nossas representadas queridas que chamamos de parceiros. Um dos nossos valores é o reconhecimento. Então, a minha função junto com a minha equipe é, de alguma forma, garantir que o reconhecimento aconteça em todas as áreas. Então, com as nossas políticas, as nossas ações internas, fazer com que as pessoas se sintam reconhecidas nas suas atividades, nas suas responsabilidades e nas suas funções. Esse é o Centro Tecnológico Vogler. É o local onde nós criamos os nossos produtos a partir de todo o portfólio da Vogler, que são utilizadas na indústria. Dos valores da Vogler, inovação é a palavra que caracteriza o Centro Tecnológico Vogler. A gente costuma dizer que aqui é o coração da empresa, né? A operação ela se preocupa muito com agilidade e o bem-estar do cliente. Então, toda a movimentação de entrada e saída é controlada pelo nosso sistema WMS. Tudo é automatizado, nada é feito de forma manual. É prazeroso vir na Vogler e trabalhar e dedicar o dia. Passamos muito tempo aqui e a gente é tratado com esse valor e é o que eu mais sinto orgulho em dizer, o respeito que a empresa tem por mim, né? Estou aqui há tanto tempo e demonstro esse valor por todos os outros que trabalham aqui. É um orgulho trabalhar aqui na Vogler. Acho que um dos passos mais importantes nosso é de buscar as novidades, buscar os parceiros, trazer para o Brasil parceiros que sejam confiáveis, de produtos de qualidade, com preços competitivos, que sempre é importante ter competitividade, mas facilitar esse trabalho, né? A gente ser o especialista que fica de olho e traz para o Brasil, para os principais clientes aqui, essas alternativas. Bom, a Vogler é uma empresa de branding, marcas. A gente está bem forte nesse segmento. Todo mundo reconhece a Vogler pelas marcas que tem. Eu considero que planejamento é vida, planejamento é tudo, porque a gente não consegue dar passos sem estar planejado e que os passos ocorram corretamente. Para você ter um futuro, um sucesso, você precisa ter planejamento. A Vogler hoje é uma empresa de soluções para a indústria de alimentícia, bebidas e pet foods. O comprometimento é mais do que uma simples palavra. Para nós, é um dos nossos valores. O comprometimento que nós temos, além da qualidade, da rastreabilidade que precisa ter com os produtos, nós temos exatamente esse cuidado em atender bem os nossos clientes. E além de atender bem os nossos clientes, nós estamos junto com os nossos colaboradores. E junto com os nossos colaboradores, nós temos também os nossos parceiros. Então, esse tripé é um tripé muito importante para nós, para justamente a gente oferecer ao mercado as melhores soluções. A controladoria hoje é um dos setores principais que a Vogler tem, além do comercial, operações. Dentro dos valores da Vogler, eu destaco a ética, porque a ética ela transmite qualidade, transparência e confiança. Então, a nossa produção, ela tem uma certificação de segurança de alimentos e nós cumprimos com todos os requisitos de boas práticas e os requisitos da FSSC 22000. Então, na produção, nós fazemos produtos de qualidade, com agilidade. Daqui para frente, nós queremos investir ainda mais. O valor da confiança, ele acaba sendo reconhecido pelos clientes, pelos colaboradores e pelos nossos fornecedores também. Nesses 32 anos que tem a Vogler, hoje estamos
estamos crescendo, sempre buscando novas alternativas, novos produtos, novos ingredientes para agregar à indústria de alimentos. Nosso futuro é construído pelas nossas ações de cada dia. Certamente eu posso dizer que o nosso futuro está garantido. O espírito empreendedor dos nossos acionistas, como a abertura da nossa filial Norte e Nordeste, também é a base que nos mantém na liderança da distribuição e faz da Vogler o líder na distribuição de ingredientes para a área de alimentos. Bom, e para a gente complementar com mais algumas informações, né? Então, são 32 anos da Vogler atuando fielmente no mercado de alimentos e bebidas, hoje com um portfólio bem amplo de ingredientes universais e especialidades, nosso porte de mais de 160 colaboradores e mais de 10 mil metros quadrados de área. E aqui vale a gente lembrar que nós estamos num momento de expansão, tanto aqui na planta de São Bernardo do Campo, com um novo espaço, quanto com a nossa filial na região Norte e Nordeste. Nossa equipe, né, que está sempre integrada aí, a equipe comercial, técnica, né, o nosso P&D junto com o nosso time de marketing também, para levar para os nossos clientes sempre as soluções de uma forma bem proativa e com inovação. Distribuição rápida e eficiente, então nós temos o estoque local com capacidade para todo o Brasil e exportações também, e confiabilidade que é garantida através das nossas auditorias, tanto as auditorias de balanço, da qualidade, quanto as auditorias de balanço. Aqui ao lado a gente tem alguns selos que também contam um pouco dessa história. O primeiro deles é um ranking de empresas que mais crescem no Brasil, onde a Vogler apareceu por várias vezes, né, aí na revista Exame. E o segundo é um selo de uma das revistas do nosso segmento, chamada Aditivos e Ingredientes, que faz pesquisas anualmente com a indústria de alimentos para entender quem são os melhores fornecedores, distribuidores para essa indústria, né, onde a Vogler apareceu aí por muitas vezes em primeiro lugar e sempre entre os melhores fornecedores. As nossas certificações, então hoje a Vogler possui a certificação FSSC 22000 para a divisão Vogler Systems, né, onde são feitas as nossas misturas personalizadas, né, blends de ingredientes feitas para os nossos clientes aí de forma tailor-made, né, então totalmente personalizada. E basicamente essa é uma certificação que demonstra que a Vogler tem aí todo esse cuidado, né, com relação à segurança alimentar em todos os seus processos e com os nossos parceiros também. E a segunda é uma certificação que tem muito mais a ver com a nossa operação logística, então nós somos um operador econômico autorizado, isso significa que a Vogler consegue ter mais agilidade nos desembaraços, né, e nas importações e, consequentemente, levar mais agilidade para os nossos clientes também. Bom, vamos para o nosso tema de hoje, então. A nossa ideia é conversar um pouquinho sobre o mercado de panetones, né? E antes da gente partir para a parte técnica, a gente trouxe alguns insights, né, sobre o consumo de panetones, né? E quais são as tendências que a Vogler observa para esse ano, mas também para o ano que vem, né? Já pensando na próxima campanha. Falando do mercado de panificação como um todo, né, aqui a gente traz os principais pontos e desafios que a gente deve encontrar para o ano que vem. O primeiro deles é a questão de preço, né, principalmente para os consumidores da geração Z, que estão começando a ter uma independência financeira, mas para as outras gerações também acaba, né, sendo aí uma barreira para consumo. Então, mais à frente a gente vai falar de algumas estratégias para driblar esses desafios. O segundo são os alertas frontais que devem impactar a categoria de panificação, né, e consequentemente a categoria de panetones também. Desde outubro desse ano já está em vigência, né, a nossa legislação de rotulagem frontal. Então a gente vai ter lá a lupinha de alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio para produtos, né, que vão além, né, do limite estabelecido. Então, essa é um dos pontos aí que a gente coloca como principais, né, para o ano que vem, e observar aí como que vai ser a reação dos consumidores brasileiros, se realmente vai ter uma aversão, né, vai assustar um pouquinho, ou se vai trazer uma consciência maior, né, com relação aos rótulos, né, e uma atenção maior.
E o terceiro ponto é a questão de inovar, quando a gente fala de produtos panificados, né, em preparações. Então, aqui é muito mais a gente explorar o que foi desenvolvido durante a pandemia com relação a tendências de mercado, né? Então, tendências de comportamento, aliás, então pessoas que passaram, né, a ter mais tempo para suas receitas, né, para cozinhar em casa. Então, a gente pensar em produtos que vão poder permitir o consumidor personalizar aquilo em casa, né? Então, por mais que seja um panetone, mas um panetone que ele possa personalizar e preparar ali junto com a sua família, ter um momento também de descontração. Bom, aqui é uma das estratégias, né, que eu mencionei aí para driblar a barreira de preço. Então, a gente começa a ver muitos produtos pães, né, e produtos panificados de marcas próprias aqui no Brasil, que estão apresentando aí um crescimento. E quando a gente olha para os consumidores, né, o que os consumidores acham disso, a gente já vê aí uma pesquisa da Mintel que mostra 32% dos consumidores que concordam que os produtos de marca própria são tão bons quanto de outros fabricantes, né? Então, aqui a gente tem tanto o panetone mais tradicional, até os panetones mais ousados, né, com sabores diferentes. Aqui a gente tem um exemplo de sabor churros, né, então o panetone vai ganhando novas roupagens a cada ano e ainda mais espaço na mesa do brasileiro. Bom, uma outra barreira que a gente comentou também, que é a questão da lupa, né, que pode trazer aí para o consumidor, né, num primeiro momento pode assustar um pouquinho, mas a gente percebe que informações sobre ingredientes, né, então ingredientes naturais ou, né, alguma outra informação pode minimizar um pouco, né, esse efeito dos alertas frontais. Então, se o produto é alto em gordura, vamos supor, mas tem um outro ingrediente que vai compensar, né, a gente percebe que o consumidor não vai olhar simplesmente, né, só ali para a lupa. Então, ele tende a olhar para a embalagem como um todo com uma atenção ainda maior. Bom, quando a gente olha para a rotulagem na América Latina, nós temos alguns países que já implementaram, né, os seus modelos de rotulagem frontal. Aqui a gente tem 3 exemplos de como ficaram, né, esses produtos. Tanto o Peru quanto o Chile e o México adotaram um modelo de alerta hexagonal, né? Então, tem os alertas aqui na parte frontal da embalagem e a gente percebe que os limites, né, são muito parecidos, principalmente o Chile tem limites ali dos nutrientes muito parecidos com o Brasil, né? Então, para a gente começar a olhar como que vão aparecer os lançamentos aí já com a nossa nova rotulagem. E aí aqui um outro ponto que também pode atrair os consumidores que estão procurando mais saudabilidade, que também pode fazer aquela compensação, né, com relação à lupa, é a questão da fermentação natural, né? Então, para consumidores que buscam aí a saudabilidade, a gente tem uma pesquisa da Mintel também que diz 14% dos entrevistados consideram esses pães de fermentação natural mais saborosos e 10% que tem comprado mais pães de fermentação natural, né? Então, aquela questão do feito lentamente, né? A aproximação de um produto feito em casa pode atrair ainda mais os consumidores. Uma outra tendência que a gente vê aparecendo também são sabores diferentes e formatos diferentes, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos de lançamentos para ilustrar um pouco disso. O primeiro deles é um lançamento totalmente voltado para a indulgência. Então, aqui a gente tem um panetone com recheio de marshmallow de colher. E dessa mesma marca existe um outro sabor, né, que é um panetone com recheio de doce de leite condensado de panela. Então, não é qualquer doce de leite, é aquele doce de leite que a gente faz em casa, né? Então, mais uma vez, essa aproximação, né, com os produtos feitos, né, de forma mais caseira e essa nostalgia, né, resgatando os produtos aí da nossa infância, por exemplo. Esse segundo é um exemplo que mostra um formato diferente. Então, é um mini panetone com sorvete dentro, né, que traz aí uma experimentação, né, até uma surpresa, assim, numa forma diferente de consumir o panetone. E, por fim, a gente trouxe esse exemplo aqui, que é um panetone
com recheio sabor cupuaçu, para trazer um pouco da brasilidade, né? No Brasil nós temos aí muitas opções, muitas oportunidades, né, de trazer esse sabor brasileiro para os nossos produtos, e por que não aplicar no panetone, né? Então aqui é um exemplo, né, de como se fosse uma geleia ali de cupuaçu para trazer essa ideia de sabor típico brasileiro. Quando a gente começa a olhar para produtos sazonais, né, então produtos que foram lançados aí em alguma época festiva, enfim, a gente tem aqui os top 10 mercados, né? Hoje, os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido já somam aí 30% dos lançamentos, então são os líderes, mas a gente já vê o Brasil aparecendo nesse top 10 também. Então, uma grande oportunidade para nos próximos anos a gente continuar inovando em produtos sazonais como um todo, mas principalmente em produtos para essa época de Natal. Aqui nós trouxemos alguns fatores a serem considerados para o Natal desse ano, né? Pensando que esse vai ser um Natal onde a gente vai voltar a celebrar, né, com um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, com as nossas famílias, né? Então aqui a gente trouxe alguns fatores para pensar nesse ano. O primeiro deles é a celebração. Então, puro prazer e celebração, a gente conseguir se reunir, né, ao redor dos alimentos, das bebidas, com as nossas famílias depois de um ano, né, de um período, aliás, bem desafiador. A sociabilidade também, então, pessoas que vão novamente compartilhar ali, seja um panetone ou seja uma ceia de Natal, né, e pensar em como que a gente pode trabalhar produtos para que as pessoas personalizem juntos ou, enfim, consumam junto com a família. Entregar mais valor agregado de uma forma pensando muito além do produto, né? Então aqui a gente comenta também sobre marcas que se preocupam com os desafios éticos que a gente tem, desafios sociais, né? A situação, toda a questão de sustentabilidade também aparece muito forte. Então, marcas que estejam aí preocupadas com causas, né? E não somente ali com foco no produto em si. Aqui a gente trouxe também novas oportunidades, né, para a gente pensar aí para o próximo ano, pensando nesse clima de Natal de 2022. Embalagens presenteáveis, né, então para além de um produto muito gostoso, pensar como que eu posso entregar ali uma embalagem bacana. O panetone é um produto muito utilizado aí, né, nessa época de confraternização e de final de ano como um presente, né, então pensar numa embalagem presenteável vai deixar esse produto ainda mais especial. A questão de personalização, que nós já comentamos, né? Então, para a pessoa poder ali em casa personalizar e co-criar, vamos dizer assim, junto com a marca. Os panetones orgânicos, panetones pensando mais na questão de saudabilidade, né? Nós falamos da fermentação natural também, essa valorização de produtos mais naturais, ingredientes mais naturais. E, por fim, as collabs, né, ou co-branding, como a gente chama, que são duas marcas que se unem, pode ser uma marca aí de panificação, de chocolates, confeitos, enfim, mas duas marcas que vão se unir para entregar um produto ainda mais completo para os consumidores, né, e vão ampliar ainda mais o seu público-alvo. Bom, essas são algumas das ideias, né, que nós selecionamos para falar um pouco de inovação em panetones. E agora eu queria chamar a Ana Lúcia, que é a nossa gerente de inovação, para a gente falar um pouquinho dos ingredientes, das soluções que a Vogler oferece para ajudar os nossos clientes a inovar tanto. Ana? Olá, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo certo. Eu sou a Ana Lúcia, eu trabalho no Centro Tecnológico Vogler, e eu trabalho com foco em inovação e soluções, principalmente aquelas soluções integradas, né, para ir um pouco mais além, aí ajudando os nossos clientes. Para o nosso encontro, Panetones, a gente tem um desafio bem importante com relação ao shelf life, com relação à maciez. É um produto que envolve muitas inclusões e frutas, e tudo isso afeta o crescimento, afeta toda a parte tecnológica de produção desse pão ou desse bolo, como a gente pode chamar, tão importante, né? E que tem um aspecto aí cultural e festivo, como a Carol aí nos comenta. Isso aí, Ana. Começar, Carol?
Oi? Podemos sim. Antes, só queria lembrar o pessoal que está assistindo a gente que aqui no chat vocês podem colocar suas perguntas ao longo da apresentação e no final a gente vai ter um espacinho para responder todas elas, tá bom? Ana, vou fechar o meu microfone e minha câmera aqui para você ficar mais à vontade. Por favor, mas obrigada. qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Ok. Então vamos lá, a Carol vai me ajudar passando aqui as telas. Bom, a Vogler tem uma série de soluções. Para esse encontro, eu destaquei 3 ingredientes para a questão da textura em panetones, pensando aí no shelf life sensorial mais prolongado e num produto já no tempo zero mais interessante e mais macio, com uma textura um pouco mais úmida, né? Selecionei 3 itens para apresentar para vocês: a frutose. Vários técnicos já conhecem, já utilizaram a frutose e vão entender do que eu estou falando. O nosso Inofiber ZT, que é um relançamento da Vogler, que é uma fibra hidratada. Vou falar um pouquinho dos alginatos. Os alginatos entram dentro do contexto da textura e como agentes tecnológicos para a gente trabalhar aí com salto de forno, distribuição de inclusões. E o alginato também vai entrar aqui no bloco quando a gente for falar dos recheios forneáveis. Próximo, Carol. Bom, quando a gente fala de um processo de fermentação, o fermento, ou a levedura, né, que é o micro-organismo mais importante aí, composto aí do fermento para produção de CO2 e fazer o crescimento, né, do panetone, o açúcar que é o substrato, né, que tem a função, né, de alimento para essa levedura e outras bactérias que estão envolvidas aí no processo para a produção de CO2, né? A fonte de açúcar, ela é diversa, né? A própria farinha, ela é composta, né, de uma cadeia complexa aí de glucose, né? Mas esse açúcar tem que ser disponibilizado, né? E ele é disponibilizado através da ação das enzimas que possam ser adicionadas na formulação, né, de um panetone, ou da própria enzima que existe aí dentro do fermento, né, que vai liberar enzimas, transformar essa farinha em glucose e usar esse substrato para a produção de CO2 e crescimento dessa massa. Mas a gente pode dar uma ajuda, né, quando a gente adiciona açúcar, né, durante o processo de fermentação. Então, toda a formulação de panetone, quando a gente coloca açúcar, a gente agiliza esse processo de fermentação. Então, os açúcares, né, quando eu falo de açúcares, são os monos e disacarídeos, além do disacarídeo, sacarose. Então, sacarose, glucose e frutose têm essa função tecnológica de agilizar a fermentação. Próximo, Carol. Mas existe um açúcar que tem uma característica bastante interessante, que é a frutose, né? A frutose é um monossacarídeo, né? Assim como a glucose, ela vai ajudar, né, quando adicionada intencionalmente, a agilizar, a reduzir aí o tempo de fermentação, principalmente quando a gente fala de fermentação natural, né? Quando o tempo de fermentação, ele é por volta aí de 10, 12 horas, né? Então, a inclusão de açúcar novamente vai agilizar esse processo e a frutose tem uma particularidade, né? A frutose, ela é um monossacarídeo, né, que tem um dosor superior pelo menos aí de 30 vezes mais do que a sacarose, né? E ela tem uma característica de, além de agilizar a fermentação, ela dá um poder, vamos dizer, umectante, né? Ela dá uma percepção de umidade e maciez, né? Que às vezes falta no panetone, principalmente durante o shelf life, né? A gente vai percebendo essa perda de umectância, de maciez. Isso a gente tem muita consulta dos nossos clientes buscando uma gordura. Sim, as gorduras são importantes para conferir maciez, mas essa questão da umidade, essa questão dessa textura mais úmida, a frutose, em dosagens pequenas, a gente está falando de 1 a 2%, ela pode entrar como agente tecnológico para conferir essa umidade, né? Além disso, a inclusão da frutose em formulações, né, de bolos, aí, de panetones, ela confere um sabor agradável, leveza, né? Confere esse volume, né, por essa fermentação ser um pouquinho mais rápida, né? E tem um equilíbrio de sabor que combina muito
principalmente naqueles sabores frutais, né? Tem uva passa e todas aquelas frutinhas que a gente agrega no panetone e também combina com o aroma de panetone, que ele é produzido através de óleo de laranja, né? Vai na composição, então a frutose acaba arredondando. Ela também contribui com essa questão sensorial. Próximo, Carol. Bom, a gente tem a frutose, tá? Mas tudo que a gente conseguir adicionar mais na formulação de panetone, para trazer mais maciez, leveza e percepção de umidade durante o shelf life, todas as ferramentas, elas devem ser consideradas, tá? Porque realmente é muito desafiador produzir um panetone macio, né, com essa percepção e manter isso ao longo do shelf life. Bom, pensando nisso, a Vogler fez um relançamento, talvez alguns clientes que estão nos escutando já conhecem, que é uma fibra, que é um resíduo celulose, tá? É um resíduo da produção de cereais, tá? E a gente importa essa fibra dos Estados Unidos. É uma fibra que tem uma importância tecnológica sensacional, vocês vão entender, mas que ela tem uma característica de sustentabilidade, né? Na verdade, a gente gosta mais de falar da palavra upcycling. O que é? Aquele resíduo celulósico da agricultura que seria descartado ou destinado, sei lá, como alimentação animal, mas que ele volta com valor nobre e pode ser utilizado como ingrediente nobre na indústria de alimentos, né? Então, nada pode ser jogado fora, né? Então, a gente aí também aí ajudando aí a natureza, a questão de sustentabilidade do planeta, upcycling, por que não a gente usar um ingrediente desse com questões tecnológicas muito interessantes e ainda comunicar aos nossos clientes. É importante que eles saibam, né, que a nossa empresa está ajudando o planeta utilizando o ingrediente upcycling. Próximo, Carol. Como é que funciona essa fibra? Não são todas as fibras que são descartadas como resíduo celulose. A nossa fibra hoje, existem diversos cereais que produzem esse tipo de fibra. Hoje estamos promovendo a de milho, né? É uma fibra insolúvel de milho. Como assim, Ana? Vou colocar uma fibra insolúvel de milho no panetone, não vai ficar mais seco? Não. Essa fibra de milho, ela tem aqui microfibrilas, como se fosse um canudinho, né? Existe uma modificação tecnológica, né? Que abre essa fibra como se tivessem vários canudinhos, né? E dentro dessa fibra, a gente consegue incorporar sobre cisalhamento, eu preciso de uma força de cisalhamento, né? Cada 1 grama de fibra, a gente incorpora de 20 a 25 gramas de água dentro dessa fibra, né? Formando um gel, né? Então, bom, mas como é que isso funciona? Próximo slide, Carol. Ou seja, eu tenho essa fibra, né? E imprimindo uma força de cisalhamento, pode ser um liquidificador, um agitador ultraturx, né? A Vogler hoje, ela consegue fornecer para o mercado tanto a fibra isolada quanto a fibra já hidratada na nossa planta aí certificada com equipamento ultraturx. A gente chega aí a mais de 10.000 rotações por minuto e a gente coloca uma grande quantidade de água dentro dessa fibra, formando esse gel. Esse gel, ele tem uma característica, não sei se vocês percebem, muito parecido com uma gordura, né? E esse gel, quando a gente inclui dentro da formulação de um panetone, a gente consegue incorporar a água nessa formulação, e é uma água que fica presa dentro dessa fibra, ela não migra para a massa ao longo de todo o shelf life. Próximo vídeo, próximo slide, Carol. Como que é esse gel? Ele é um gel resistente em altas temperaturas. Ou seja, eu estou colocando água na minha formulação e essa água está presa dentro da matriz dessa fibra, resistente em alta temperatura. Ou seja, durante o forneamento, essa água ela não vai ser liberada, ela se mantém dentro dessa fibra. E, como consequência, eu tenho um panetone mais úmido, com maior percepção de umidade.
impactância ao longo de todo o shelf life, tá? Esse produto é um relançamento, é um produto que a Vogler já no passado comercializou, principalmente para panetones. Eu gosto muito desse vídeo para mostrar, né? A gente está numa chapa aí com alta temperatura. Observem, né, que essa fibra, ela absorve essa água e mantém dentro dessa matriz, né? É sensacional, não serve só para panetone, não. Serve para fazer um recheio. Ele vai também como substituto de gordura em algumas aplicações aí de molhos dressing, né? E outras aplicações, né? Bem interessante, complementa aí a glicose. Bom, a gente falou de duas alternativas aí, inclusão do monossacarídeo, que é a frutose, para conferir a umectância, essa questão mais úmida. Nós falamos dessa fibra com água, que é o nosso Inofiber ZT, que também vai dar essa textura, essa umectância ao longo de shelf life, e é um produto clean label, a gente vai declarar fibra e água. Mas temos também a tecnologia dos alginatos, tá? Aqui, quando a gente fala de alginatos, existem vários tipos, gente. Dependendo do tipo de alginato, a gente tem uma aplicação e tem uma propriedade tecnológica específica. Para falar em textura, salto de forno, de maciez, a gente vai falar do alginato de propileno glicol. Pode alterar aí, Carol. Como que funciona esse alginato de propileno glicol? Ele tem uma forte ligação com a água que é utilizada na formulação, tá? E ele tem aí uma ação emulsificante. Ele é um emulsificante natural, né? Ele se liga à água, se liga à fração lipídica, ele tem uma função emulsificante. Esse produto, ele já é muito utilizado no Japão, né? O Japão tem farinhas muito fracas, eles usam muito farinha de arroz, né? Que são farinhas fracas, e já é usual no Japão, né? O uso dos alginatos, né? Em farinhas mais fracas e em produtos onde se utiliza a farinha de arroz, que não tem glúten, não tem proteína, que são farinhas fracas. A gente trouxe, né, essa analogia, né, aqui para o Brasil, já há alguns anos, para aplicação em pães e em panetones. O resultado é incrível. Por quê? Ele fortalece a rede de glúten e a massa fica mais estável aí aos aumentos de volume na fermentação, ou seja, ela prende esse CO2, ela permite um crescimento homogêneo de pães e de panetones, principalmente, e ela confere um salto de forno aí bastante homogêneo. E o alginato, por todas essas características, ele promove melhorias em parâmetros sensoriais, uma massa mais elástica, maior resiliência, uma maior memória e um maior frescor. Próximo, Carol. Aqui, vou mostrar primeiro a questão de como ele funciona lá no processo. Aqui, a gente tem uma foto de uma maceira, né, uma formulação sem alginato, e aqui a mesma formulação com o mesmo balanço hídrico, com 0,1% de alginato, base farinha. Olha como a massa, né, a água dessa formulação, ela está mais presa, né? O alginato consegue fazer uma massa mais homogênea e mais elástica, tá? Então, aqui, com a mesma quantidade de água, a gente consegue uma melhor maquinabilidade. Melhor maquinabilidade, e na linha de invase da massa de panetone, a massa cai mais homogênea naquela forma de papel, ou seja, a massa não cai assim, atrapalhando o ritmo de invase. A gente tem um ritmo de invase da massa de panetone mais constante, mais contínua, né? Em algumas linhas de panetone que eu visitei, esse tipo de massa, às vezes dobra aquela forma de papel, às vezes tem que parar a linha de invase para trocar a forma, a linha corre mais rápido, ela vai mais constante. Aqui no meio é um teste, tá? Do Chile, tá? Aqui é do Brasil, do lado esquerdo. Você pode passar de novo, Carol, como fica o miolo
né, desse panetone quando a gente inclui aí o alginato. Esse é um teste que a gente fez. Fica incrível. E aqui é um trabalho que foi feito no Chile, tá? A gente já fez vários testes aqui no Brasil, mas essa foto eu posso compartilhar com vocês, tá? Aqui com alginato e sem alginato. A gente, como eu comentei, a gente tem um salto de forno mais interessante, salto de forno maior, uma distribuição melhor de inclusões, e essas inclusões não interferem, né, na produção sem alginato, aqui nesse crescimento dessa massa, né? Então, é bastante importante aqui maquinabilidade, a questão sensorial, salto de forno e uma massa mais uniforme, mais constante, quando a gente coloca inclusões, frutas ou gotas de chocolate no panetone. Próximo, Carol. Ou seja, então, no primeiro bloco, a gente trouxe 3 exemplos, tá? A Vogler tem mais soluções de uso de um monossacarídeo, que é a frutose, do uso do nosso gel Inofiber ZT e do nosso alginato de propileno glicol. Mas panetone demanda cada vez mais alternativas de sabores. E recheio, como a Carol nos mostrou, até um recheio de cupuaçu, de doce de leite, de panela, né? E várias outras alternativas, a gente consegue desenhar diversos recheios, né? É uma demanda do consumidor, né? A gente quer comprar um panetone com recheio diferente, um panetone diferente a cada ano. Então, isso é um desafio para a indústria, né? Desenvolver recheios saborosos, essa parte é fácil, né? Mas que sejam estáveis e que não interfiram na questão da maciez e que tenham aí uma interação positiva com essa massa de panetone. Como recheio farneável, né? A gente sempre pensa aqui na Vogler, tá? De alta estabilidade térmica, estabilidade de meios ácidos, quando a gente está trabalhando com bases frutais, né? Ele precisa ter essa estabilidade e manter o recheio estável sem migrar para a massa, tanto no processo de forneamento, quanto de um panetone que provavelmente eu não vou assar com recheio, eu vou incluir esse recheio depois, né? Eu incluo depois esse recheio, mas esse recheio tem que ficar estável, né? Ou seja, a comunicação, assim, o recheio e a massa, eles precisam coabitar de forma, né, constante, sem um migrar para o outro, sem um atrapalhar o outro, durante todo o shelf life. E os alginatos também têm essa função importante. Próximo, Carol. Aqui a gente fala do alginato de sódio, tá? O alginato de sódio é um ingrediente muito versátil, bem interessante. Eu consigo mudar esse recheio, além da alta estabilidade térmica e possibilitando de fazer recheios altamente ácidos, eu consigo configurar e mudar a textura que ele confere, né? Mudando um parâmetro, cálcio. Como é que isso funciona? Ele promove um fluxo liso e livre, né? Quando eu disperso em água. Mas se eu quiser alterar essa textura, eu posso alterar incluindo amidos, incluindo outros, né, agentes que vão dar uma textura mais cremosa, mas eu consigo trazer uma textura mais gelificada, uma textura mais firme, simplesmente incluindo cálcio. Então, quanto mais cálcio eu coloco junto com o alginato, eu vou tendo uma textura de viscosidade mais alta, um fluxo mais curto, até uma textura cruzada e bem gelificada. Então, ou seja, além de ter todas aquelas características de conferir um recheio que não vai migrar água com massa, que tem alta estabilidade térmica, se for um recheio num outro tipo de produto onde eu faça o forneamento com o recheio, possibilidade de meios ácidos, eu consigo mudar a textura, né, simplesmente adicionando cálcio. Quando eu tenho uma fonte de cálcio, por exemplo, leite. Próximo, Carol. Aqui eu vou mostrar para vocês um comparativo do alginato com outros hidrocoloides, né? Então, aqui, um gelzinho de alginato, gelatina, carragena e água, né? Como é que se comporta se eu promovo um aquecimento, tá?
Então, a gente vê que a gelatina, obviamente, ela se desfaz com aquecimento, a carragena também, apesar que ela é reversível, tá? A gelatina não, a carragena com a temperatura ambiente ela volta, na forma gel, mas com aquecimento ela perde o gel, e o agar ele perde aqui menos que a carragena, mas ele perde, né? Com a temperatura ambiente ele volta. O alginato não. Se a gente colocar lá no forno, ele vai se manter com essa estrutura, tá? E essa forte ligação de água permite que a gente indique o alginato para recheios de produtos que têm um shelf life mais prolongado. Próximo, Carol. Aqui é um exemplo de um estabilizante nosso que chama Inostab RF. Ele tem amido e alginato. Por quê? O alginato ele dá estabilidade térmica e o amido ele vai dar uma textura mais cremosa, mais espalhada. Então, é uma combinação, o amido ele entra para dar essa textura espalhada e mais cremosa. Aqui é um teste aqui com o nosso sistema com amido e alginato, que é o nosso Inostab RF, e aqui só com amido, né? Então, aqui é um recheio base frutas, tá? Base frutas vermelhas, é um produto de caráter ácido. E aqui no forno, teste em forno, 180 graus Celsius, durante 5 minutos, tá? Então, a gente vê que o recheio que contém alginato, ele se mantém estável, tá? Então, ele não espalhou. E com esse amido aqui, né? Apesar de ser um amido, né, uma resistência boa para folheamento, ele se espalha. Então, aqui é para ilustrar como funciona, tá? Como essa ligação com a água é forte. Bom, então a gente falou aí de soluções, né, tanto para manter maciez, salto de forno, umidade, shelf life, e um pouquinho dos recheios, pensando em sensorialidade, prazer, e mais, né, o consumidor, né, a gente não sabe como é que vai funcionar, como é que o consumidor vai enxergar o panetone, né, se ele tiver aquela lupinha no próximo ano, né, com aquele alerta, né, com alto conteúdo de açúcar. Nós sabemos que vai acontecer, um produto que a gente come panetone pensando no prazer, a sensorialidade, mas nos antecipando, nós da Vogler desenhamos soluções para aqueles clientes que querem oferecer alternativas para fugir da lupa aí na próxima campanha de panetone, né? Vamos falar das nossas soluções. Bom, aqui são os critérios da nova RDC, e falando de panetones, que é um produto de panificação, que é um produto sólidos, se a gente tiver 15 ou mais, uma quantidade igual ou superior a 15 gramas de açúcar por 100 gramas, né, do nosso panetone, a gente vai entrar com alerta aí da lupa. Próximo. Tá pensando nisso, como é que a gente consegue reduzir o açúcar? Então, são duas questões importantes. A primeira questão, quando a gente fala de produtos de panificação, não é só sabor doce, mas a gente precisa pensar em como substituir o corpo. O corpo, existem várias alternativas, tá? As maltodextrinas têm residual de açúcar, sim, mas por volta de 3%, mas pensando em reduções parciais, elas podem entrar, né, como agente de corpo, em reduções parciais. Nós temos o nosso permeado de soro de leite, que é um subproduto da produção das proteínas de soro de leite, os wheys, aqui mais um produto upcycling, né? As fibras solúveis, né? Algumas fibras solúveis são interessantes, fibra solúvel de milho, a polidestrose, tem residual de açúcar, mas pensando aí na substituição parcial, elas entram como agentes de corpo interessantes, tá? Para o sabor doce, os antigos edulcorantes, tá? Que eles podem entrar, mas aí a gente vai estar mudando de categoria, né? Então, é o que ocorre, mas hoje a gente consegue desenhar soluções muito interessantes, com sabor bem interessante. E os aromas também, nós temos aí uma linha de aromas que conferem somente sabor doce. E aí, a gente não vai entrar em edulcorante, não vai mudar o nosso produto de categoria. Próximo, Carol. Bom, falando de aromas, tá? Que dão sabor doce, nós da Vogler temos a nossa linha InnoFlavor, que é a linha BK,
Numa dosagem baixíssima de 0,06%, eu consigo conferir um sabor doce equivalente a 6 a 7% de açúcar. É bastante, gente, né? A nossa meta é ficar abaixo dos 15%, só esse aroma a gente já elimina ali, consegue conferir um sabor doce de 6 a 7% de açúcar. Temos também a nossa linha aí, uma linha de aromas de melaços, que conferem aquelas notas caramelizadas. Algumas formulações pedem essa nota caramelizada, quando a redução de açúcar é muito importante, aquele sabor caramelizado que o açúcar dá no folheamento. E a Vogler hoje é distribuidora da Kerry, da linha Kerry, e aromas Kerry. E no portfólio da Kerry, nós temos a Kerry Taste Sense, que é uma linha que foi desenhada para conferir sensações, várias sensações. E dentro desse portfólio de linha Kerry Taste Sense, a gente também tem da Kerry uma linha de aromas que entra para conferir somente esse sabor doce e substituir o açúcar, né? Sem que a gente precise usar edulcorantes e mudar o produto de categoria. Passa, Carol. Mas também, né, isso, a gente tem aquele público, aquele consumidor que não quer nada de açúcar, ele quer uma substituição total de açúcar, total, eu não quero consumir açúcar porque eu não quero, ou porque eu não posso. Então, nós temos a nossa linha de inodoces, que é a linha inodoce, tá? E a gente está dando destaque para o nosso inodoce Sucra Bake, que nada mais é que uma solução integrada, onde eu consigo conferir o corpo, tá? Aqui é a base de polióis, maltitol, sorbitol, sucralose, tá? Podemos também ter a versão aí com os glucosídeos esteviol, que são as estévias, que eles conseguem, ao mesmo tempo, conferir o sabor doce, num perfil, acredite, semelhante ao açúcar, tá? E, além disso, entrega alternativa de corpo. O que o nosso produtor, nosso cliente de panetone precisa fazer? Tirar o açúcar e colocar o inodoce Sucra Bake na mesma proporção 1:1. Então, a gente se antecipa e oferece essa solução também para aqueles panetones que estão enquadrados aí naquela característica sem adição de açúcar. Acho que a gente termina por aqui. Fica nesse encontro aqui, tá? Essas nossas propostas. Lembrando que temos outras. Mas com esse tempo tão justo, a gente espera que vocês tenham gostado aí dessas nossas propostas aí, para trazer indulgência, né? Sabor aí para os panetones. Isso aí, Ana, muito obrigada. Bom, aqui no chat até o momento nós não temos nenhuma pergunta, queria deixar aí em aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, esse é o momento. Enquanto isso, queria aproveitar para dizer que se você se interessou por alguma dessas soluções, né, que a Ana mencionou, não deixe de entrar em contato com o nosso time. Nós acabamos fazendo várias apresentações de ingredientes, né, Ana? Mas sempre tem um pouquinho a mais para a gente conversar. Então, se você quiser continuar essa conversa depois, a gente pode, né, continuar esse contato para você saber mais aí dos ingredientes. Bom, até o momento, acho que não tivemos mais perguntas. Mas eu queria fazer um comentário. Vamos lá, Ana. A Sônia está fazendo um comentário. Obrigada, Sônia. Nós temos no YouTube o nosso canal, né? E lá temos vários webinars. Nós temos um só dedicado para recheios, onde a gente explora com mais detalhes os recheios base água e também recheios base gordura, né? Que, assim, são soluções bem interessantes aí para abordar aí várias alternativas tecnológicas, pensando nos recheios. Ótimo, muito obrigada, Ana. Bom, quero agradecer a sua presença, Ana, mais uma vez, e agradecer também aos nossos convidados. Caso você queira saber mais, então, não deixe de entrar em contato com a gente. E para saber mais aí sobre os nossos ingredientes, soluções, acompanhe a Vogler nos nossos canais digitais. Então, através das nossas redes sociais, né, LinkedIn e também no YouTube, como a Ana já comentou, nós temos muito mais conteúdos aí sobre vários segmentos dentro da indústria de alimentos. Bom, então, muito obrigada e até a próxima.